No vídeo de hoje eu vou tratar de um relatório do FMI elaborado em 2025, em que há as recomendações para que os chineses alterem o seu tradicional modelo que foi utilizado nas últimas décadas de foco nas exportações e pouca atenção para o mercado doméstico. Agora, por outro lado, o FMI recomenda que o governo chinês deve focar na ampliação e construção da sua classe média para que haja um mercado doméstico forte e mude esse modelo de excesso de capacidade para a produção industrial visando as exportações. Mas antes de começar o vídeo, eu queria fazer um pedido a você. Nós temos várias pessoas que assistem aos vídeos do canal, mas que não estão inscritas. Então, se você puder, marque o botão de inscrição e o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. Nós publicamos vídeos todos os dias aqui no meu canal e também não deixe de me acompanhar nas demais redes, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, Rafael Abismusa. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é sobre esse relatório com recomendações que o FMI fez para que a China altere o seu modelo econômico e passe a focar mais na ampliação do seu mercado doméstico para que as empresas chinesas produzam para o mercado doméstico e não se voltem exclusivamente à produção industrial para exportações. Isso decorre dos grandes problemas e desafios que a economia chinesa tem enfrentado neste momento. Os dados de PPI, que é a inflação ao produtor, e os dados de CPI, a inflação ao consumidor, mostram claramente que há uma tendência deflacionária na economia chinesa e os chineses têm exportado essa deflação no mercado internacional e tem causado grandes problemas aos concorrentes internacionais, às outras empresas de outros países que concorrem com as empresas chinesas. Diante disso, o FMI fornece uma solução em que os chineses devem focar no mercado doméstico. Mas aí a pergunta que a pessoa naturalmente vai me fazer: e qual é a estratégia para que haja a consolidação nesse mercado doméstico se todos os indicadores mostram uma clara desaceleração da atividade econômica na China? E mais, se nós analisarmos um relatório do Morgan Stanley recente sobre os resultados do quarto trimestre de 2025 das empresas listadas, o banco norte-americano já destaca que há uma clara desaceleração das empresas chinesas como um todo, tendo em vista os resultados bem mais fracos. E temos também, recentemente, o resultado da Alibaba, que é um grande termômetro do e-commerce chinês, que veio abaixo do esperado e que, portanto, causa alguma preocupação já para os policymakers na China. Diante desse cenário, o que o Fundo Monetário Internacional recomendou aos chineses? A primeira coisa, o uso de medidas de afrouxamento. Aí o FMI está se referindo principalmente a medidas pelo PBOC, o Banco Central Chinês, que poderia levar a um afrouxamento monetário pelo corte nas taxas de juros. A taxa de juros de 1 ano e de 5 anos, elas estão respectivamente em 3% e 3,5%. A ideia proposta pelo FMI era que houvesse a redução dos juros para haver um estímulo na demanda agregada, um estímulo do mercado interno para aumento do consumo, essa primeira saída. A outra saída, o estímulo fiscal, que houvesse pacote com estímulos por parte do Estado, do governo chinês, para tentar incentivar a economia, e esse seria, portanto, o primeiro pilar. O segundo pilar é cambial. Cambial porque os chineses são acusados por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, como manipuladores cambiais, um país que faz o controle do seu câmbio, e isso é muito evidente quando nós analisamos a paridade do yuan com o dólar norte-americano, que sempre se manteve na casa dos 7, e os chineses sempre tentaram utilizar instrumentos no mercado cambial justamente para que não houvesse essa oscilação tão grande e afetasse esse modelo de exportação da economia asiática. Por outro lado, nós temos visto recentemente, nesse movimento de debasement do dólar, que o yuan tem se valorizado, já está na casa ali dos 6,90, e os chineses têm deixado a moeda se valorizar. Claro que se fosse deixado um câmbio livre, sem nenhuma intervenção, com certeza haveria uma valorização muito expressiva do yuan frente ao dólar. Não me parece que essa é a estratégia mais plausível para os chineses, mas é bem possível que eles aceitem um pouco de apreciação do câmbio e isso favoreceria também o mercado doméstico. Esse é outro ponto que o FMI destacou e que vale também como uma política de longo prazo para a implementação. O terceiro ponto seria a criação de uma rede social mais ampla, que dê mais proteção securitária às pessoas para que elas não façam tanta poupança cautelar em precaução
a falta de assistência estatal. Então, justamente porque não há um sistema de previdência tão robusto como se vê em países de welfare state, como na Europa, por exemplo, há uma recomendação do FMI em que os chineses façam um fortalecimento dessa rede de amparo de assistência social para que os chineses, dessa maneira, consigam consumir um pouco mais, sejam estimulados e incentivados a consumir mais, já que, do contrário, há um hábito já das famílias chinesas de pouparem bastante, pouparem demais, justamente para as dificuldades do futuro e as adversidades que são imprevisíveis, e por isso os chineses, com esse comportamento mais cauteloso, também levam a um consumo menor no mercado doméstico. Então, essas são as soluções e mais. Outro ponto crucial, a resolução do mercado imobiliário chinês. Por que eu faço essa observação? Na China, saiu inclusive uma matéria há poucos dias no Wall Street Journal comparando o peso que o imóvel tem no patrimônio das famílias. Então, uma comparação entre Estados Unidos, Japão e China. A China tem um percentual de aproximadamente 60%, ou seja, todo o patrimônio da família é basicamente reduzido a 60% ao imóvel, o maior ativo da família, representando 60% do patrimônio. O Japão, mais ou menos, o imóvel representa dos ativos da família 50% e nos Estados Unidos 30%. Veja a diferença. Na China, esse percentual de representatividade era até maior e agora tem caído. E isso decorre do quê? Da crise imobiliária. Tivemos várias incorporadoras com problemas, Evergrande e outras que também tiveram problemas financeiros, muito alavancadas, não conseguiram honrar os pagamentos. Os chineses depositam muito da sua noção, da sua percepção de riqueza, do chamado wealth effect, que é o efeito riqueza, mas a percepção está muito concentrada nos imóveis e, portanto, com o mercado imobiliário fragilizado, é muito difícil que o consumidor chinês se sinta incentivado a gastar, a movimentar a economia como um todo. E é por esse motivo também que o FMI propõe aos chineses que haja essa solução ao mercado imobiliário por meio da resolução de todas as crises e alavancagens que as incorporadoras, boa parte das incorporadoras, e muito grandes, muito expressivas, inclusive, para que elas tenham a situação financeira sanada e talvez haja até uma contenção de alavancagem a essas empresas. Então, esse é o pilar macro, o pilar estrutural que o FMI propõe aos chineses para que eles passem a dar prioridade à sua economia doméstica e deixem de exportar deflação para o mundo todo. Resta saber se os chineses efetivamente vão aderir a esse modelo. E lembrando, além do FMI, o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, também já teceu algumas críticas a esse modelo e parece que mais autoridades ocidentais e mais economistas também concordam com esse relatório proposto pelo FMI. Vale a pena a reflexão, porque é um país com grande peso no mundo todo, tem uma economia muito pujante, é o maior parceiro comercial do Brasil e se adotar uma política de incentivo ao mercado doméstico, quem sabe o Brasil também não possa se beneficiar um pouco mais dessa mudança estrutural que os chineses podem adotar nessa nova fase do seu capitalismo de Estado. Se você gostou deste vídeo, hoje um vídeo mais técnico, mais reflexivo sobre um relatório do FMI que pode levar uma mudança nas próximas décadas no modelo econômico chinês, não deixe de curtir o vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube vai reproduzir esse vídeo para mais pessoas que tenham um interesse similar ao seu e nos favorece a alcançar o maior número de espectadores aqui na plataforma. Além disso, não deixe de me seguir nas demais redes, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, @RafaelAbismusa, em que lá também produzo conteúdos diários, inclusive com um podcast diário comentando as principais notícias da semana.